Meu nome é Diego Coutinho, esse é o canal Somos Botafogo. Acabou ainda há pouco lá em São Paulo, Palmeiras e Botafogo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Empate em 1-1. Palmeiras abriu o placar no primeiro tempo, numa cobrança de escanteio, falha do lateral esquerdo Hugo, o Emerson Santos abriu o placar, e no segundo tempo, gol de Rafael Navarro com uma participação excepcional do Matheus Nascimento, que roubou a bola e deu passe para a finalização do Rafael Navarro. O Botafogo que entrou em campo com 6 jogadores da base do Glorioso, ou seja, de início do jogo, 6 jogadores da base: Canu, Souza, Caio Alexandre, Romildo, Rafael Navarro e Matheus Nascimento. E logo ali no início da partida teve que colocar o Hugo no lugar do Rafael Foster, já que o Rafael Foster teve uma torção forte no tornozelo e pode ser que fique fora aí por mais algumas rodadas. Apesar do empate em 1-1, pensando na tabela de classificação, ter sido um resultado ruim, pelo menos nós vimos o que esperávamos e comentávamos, o que o torcedor tanto pedia. Muito mais vontade tendo os garotos em campo. Uma participação muito boa no segundo tempo, principalmente do trio de ataque, o Cezinha, o Matheus Nascimento e o Rafael Navarro. Uma participação muito segura do Souza. O Hugo entrou, acabou falhando no gol, mas depois conseguiu ter uma atuação consistente. Agora é aguardar, já que na sexta-feira já tem jogo contra o Sport, para ver qual vai ser a decisão da diretoria de futebol junto ao técnico Eduardo Barroca. Se vai manter os jogadores afastados, lembrando, afastados estão ficaram afastados do jogo de hoje, na verdade, né? Matheus Babi, Marcelo Benevenuto, Juan, Lecaros e Enio, 5 jogadores. Ou se traremos de volta algumas peças que estavam atuando e estavam muito mal, como é o caso do Marcelo Benevenuto. Hoje o Souza entrou e foi muito bem. É sempre bom lembrar que, por exemplo, o Cícero, o Pedro Raul e o Bruno Nazário também não foram relacionados para o jogo de hoje. Bruno Nazário e Pedro Raul por motivos de contusão, o Cícero por opção. Ou seja, pode ser que contra o Sport nós também tenhamos uma escalação bem jovem, principalmente se o Diego Cavalieri não melhorar. Sentiu ali um problema no tornozelo direito no final do jogo, quase teve que ser substituído, então tem que ver a situação do goleiro do Botafogo. Ou seja, tem o Diego Loureiro à disposição. Minha opinião, claro, vamos aguardar os fatos, é que a diretoria de futebol e o técnico tinham que apostar na manutenção desses jogadores que entraram em campo hoje. Particularmente, a minha escalação para a partida contra o Sport seria Cavalieri no gol, se tiver condições, Kevin, Canu, Souza e Hugo na lateral esquerda, meio campo José Wellington, Romildo e Caio Alexandre, com Cezinha, Matheus Nascimento e Rafael Navarro mais na frente. Claro, é muito importante para o Botafogo dar uma sequência a esses jogadores. Seria interessante também contar com o Enio, que fez um Brasileiro Sub-20 muito bom, fazendo dupla de ataque com o Rafael Navarro. Seria importante ter o Enio, pelo menos, como opção no banco de reserva, assim como o próprio Lecaros. Mas o retorno de Bruno Nazário, Pedro Raul, Cícero, Benevenuto, nesse momento é algo que não me agrada. Eu, particularmente, não faria essa opção. Lembrando que esses 5 jogadores que eu falei anteriormente que foram afastados, Benevenuto, Babi, Lecaros, Enio, e estariam à disposição do Eduardo Barroca se não tivessem sido afastados pela diretoria de futebol, pelo Eduardo Freeland. Ou seja, é bom ver como o Botafogo vai conduzir isso nos próximos dias. Se os casos de atraso vão continuar acontecendo ou se não vão continuar, se esses jogadores serão desde já reintegrados para a próxima partida diante do Sport. É interessante perceber o quanto tempo o Botafogo perdeu com esses jogadores que vinham muito mal, já, por que não dizer, desde a chegada do técnico Eduardo Barroca. O Barroca chegou, tem 11 jogos, tem 9 derrotas, 1 empate e 1 vitória.
4 pontos em 33 disputados, com aquela base de time que não rendia há muito tempo. Por que não dizer? O time que o Barroca escalava e que não rendia era Cavalieri no gol, Kevin, Canu, Benevenuto e Vitor Luiz na lateral. No meio-campo, José Wellison, Caio Alexandre, Bruno Nazário, Matheus Babi, Kelvin e o Pedro Raul na frente. Era um time que não rendia, era um time que você não via dedicação, empenho. No jogo de hoje, nós vimos tudo isso. Lembrando sempre que hoje é dia 2 de fevereiro, o Campeonato Carioca começa na última semana de fevereiro, dia 27, 28, ou seja, o Botafogo precisa o quanto antes planejar a temporada de 2021. E planejar a temporada de 2021 é também fazer uma triagem de quem fica e de quem vai embora. Particularmente, tirando os garotos da base, ficaria apenas com 2 ou 3 para o elenco de 2021. Isso na minha visão. Claro que na sua pode ser uma visão diferente, mas uma coisa nós vamos concordar. Grande parte desse elenco, independente de ser negociado ou não, eu e você não queremos ver com a camisa do Botafogo na temporada de 2021. Bruno Nazário, o Matheus Babi, o Marcelo Benevenuto também está numa situação muito complicada. Cícero, Kevin, Kelvin, ou seja, inúmeros são os jogadores que nós não queremos que permaneça para a temporada de 2021. A situação na tabela, nós temos agora 5 jogos restantes, estamos com 24 pontos, podemos chegar a 39, ainda não é matemática a situação de rebaixamento, a confirmação do rebaixamento, mas a situação é caótica. O Botafogo precisaria de algo parecido com um verdadeiro milagre para se livrar do rebaixamento. Então é fundamental já pensar no planejamento para a segunda divisão. O Freeland precisa decidir se o Barroca vai permanecer ou não. Não é da vontade de 90% da torcida que o Eduardo Barroca siga no comando do Botafogo. Então isso precisa ser decidido o quanto antes. Não vai permanecer com o Barroca? Quem vai ser o treinador que vai chegar? Tem alguns nomes promissores no mercado, como o Chamusca, que foi técnico do Fortaleza e do Cuiabá, como o Alan, que foi técnico do Paraná e terminou o campeonato no Cuiabá, conseguiu acesso junto ao Cuiabá. Tem alguns nomes muito interessantes que precisam ser estudados. E principalmente, o que precisa ser estudado? A forma de atuar desses treinadores. Como o time joga, para não passar mais um ano de sofrimento. O Botafogo será rebaixado, infelizmente, só que precisa voltar já em 2021, por questões técnicas e principalmente por questões financeiras. O Botafogo vive um caos financeiro e passar 2 temporadas na segunda divisão, como vai acabar acontecendo com o Cruzeiro, seria trágico para o Botafogo, para as receitas do Botafogo. Então é fundamental um planejamento bem feito para já no final do ano de 2021 conseguir o acesso de volta à primeira divisão. Então é isso, o empate em 1-1, mas uma atuação, uma dinâmica, uma vontade muito maior que nós não víamos há alguns jogos. Difícil dizer quem atuou mal no dia de hoje. O Kevin é um que sempre destoa, infelizmente. O Hugo falhou no gol, mas depois conseguiu ali se recuperar. O Caio Alexandre, em determinados momentos, acabou destoando porque não estava jogando na posição que costuma jogar. Normalmente o time joga com 2 volantes. Hoje atuou com 3 volantes, com o José Wellison mais recuado, com o Caio Alexandre mais aberto na esquerda, com o Romildo mais aberto na direita. Então acabou ali o Caio Alexandre em alguns momentos tendo alguma dificuldade, mas no segundo tempo conseguiu participar melhor do jogo, recuou para buscar as jogadas, para começar as jogadas de ataque do Botafogo. E enquanto o trio de ataque, vimos algo muito promissor pensando no futuro. O Cezinha dando dinâmica ao meio-campo, o Matheus Nascimento, mesmo não atuando na posição de origem dele, já que o garoto é centroavante, com 16 anos, correu o tempo todo, roubou a bola do Lucas Lima no lance do gol e o Rafael Navarro acabou concluindo, fazendo um gol muito bonito num chute de direita de fora da área. Ou seja, se nós estamos tristes com o presente, nós conseguimos ver algo muito positivo
para o futuro. A base vai sim render algo muito positivo para 2021, mas nós também precisamos pensar em reforços. Mas é fundamental, desde já, dar rodagem para esses garotos. O Hugo precisa de rodagem, o Souza precisa de rodagem, o Cezinha precisa de rodagem, o Rafael Navarro precisa de rodagem. E por que não dizer outros garotos, como o Enio, como o Kaique? Por que não pensar no Cauê em alguns jogos para dar rodagem, para que quanto mais base a gente utilizar, menos nós vamos precisar em nos reforçar. É isso, empate em 1-1. Claro que não foi o resultado que nós gostaríamos, que nós precisávamos da vitória, acabou não acontecendo, mas pelo menos vimos algo digno no campo de jogo, coisa que nós não víamos há muitos jogos. Botafogo volta a campo na sexta-feira e amanhã, quinta, nós vamos falar muito sobre o Botafogo ainda antes dessa partida. Sempre lembrando, você que está inscrito, muito obrigado, compartilhe o link do canal, compartilhe com os amigos alvinegros. Você que ainda não é inscrito, vai lá, se inscreva no canal, participe, mande um comentário para que a gente possa bater, trocar uma ideia, né, sobre os assuntos relacionados ao Botafogo. Forte abraço para você, voltamos amanhã.